Aleluia. Que Deus possa abençoar, proteger, guardar cada um dos seus filhos por onde quer que esteja. Que essa graça possa ser espalhada pelos lares, no meio das famílias, aonde o Senhor permitir que essa voz ela possa penetrar, que o Senhor venha fazer a mudança no meu coração, no seu coração e no meio de todas as famílias. Para que não venha demorar e que o Senhor Deus possa nos dar uma palavra nessa noite que se encontra em Samuel. Este momento eu quero falar de uma mulher lutadora. Quero falar de uma mulher corajosa. Por muitas vezes a gente precisamos ser forte nas nossas fraquezas, para que Deus possa ver no nosso coração aquebrantado, o nosso momento está difícil, muitos até dizem que não vai conseguir, mas aquele que está olhando para nós é justamente aquele que dá condições para mim e para você vencer as nossas lutas, que as nossas lutas elas são diárias, são constantes e ela não para, né? Por aí elas cada vez mais ela vai avançando, mas nós temos as nossas limitações, mas o nosso Deus, Ele não tem limitações. E eu gostaria que você acompanhasse comigo, porque quando nós falamos de 1 Samuel, capítulo 1, falamos de Ana, a primeira coisa que vem sobre nós é a Penina. Porque a Penina ela persegue, porque a Penina ela sempre está afrontando, mas Eucana, quando ele escolhe essas duas mulheres, se você olhar direitinho, Eucana na palavra diz: ele tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e a outra Penina. Ele tinha vários filhos com Penina, mas com Ana não tinha nenhum. Então, ali onde estava a afronta, a tristeza, a dor, porque todas as vezes que Eucana ele subia para sacrificar o Senhor, de ano em ano, ele ofertava, dava oferta a todos os seus filhos, a sua esposa, mas a Ana ele dava uma oferta especial, porque Ana não tinha filho, mas ele viu que tudo aquilo ali não agradava a Ana, porque Ana queria algo diferente.
Quando nós queremos algo diferente, nós vamos adiante. Quando nós sentimos que nós necessitamos, nós vamos para os pés daquele que tudo pode. E nós sabemos que o homem ele não abre uma madre, o homem ele não tem poderio para essas coisas. Faz tratamento, faz isso, faz aquilo, mas se Deus não quiser, não tem jeito. Hoje, por muitas vezes, nós vemos que muitas mulheres não querem filhos, mas outras são apaixonadas por filhos. Então, acontece que Eucana, vendo a tristeza de Ana, ele diz: Eucana, seu marido, diz a Ana: por que choras? Por que não come? E por que está aflitos o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Tudo isso para agradar a Ana, né? Porque ele gostava. Quando nós gostamos, nós fazemos algo para chamar a atenção. Mas Ana fez o voto. E aquele voto era um voto, não era um voto com homem. Aquele voto era um voto especial. Então, dali por diante, quando Ana faz o voto, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se atenderem para a aflição da tua serva e lembrar-te de mim, não te esquecerei de tua serva, mas darei a tua serva um filho, varão, e eu dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida, e não passarei navalha sobre a sua cabeça. Ana, além de ela fazer um voto com o Senhor, ela exigiu o que ela queria. Ela disse: Senhor, se tu me deres um filho homem, mas o que ela fez foi um negócio extraordinário. Ela falou que não passaria navalha sobre a cabeça da criança e também deixaria ele na casa do Senhor. É muito difícil para uma mulher ela ter o primeiro filho e ela entregar na casa do Senhor e fica lá por todo o tempo. Nós sabemos que é muito difícil essas escolhas. Assim também quando Abraão, Deus pede o filho a Abraão e ele leva para o sacrifício. Veja que são diferentes as petições. Mas ela fez ali com alegria. E ela se derrama aos pés do Senhor. E o sacerdote Eli, observando aquela petição, ela não saía voz, somente os lábios se mexiam. Mas aí é onde é que entra uma alegria para o Senhor, porque quando nós oramos em pensamentos, o inimigo ele não tem chance nenhuma de entrar na nossa mente.
quando nós se derramamos aos pés do Senhor e vivemos momentos difíceis, quantos momentos difíceis na nossa vida nós passamos, e que a gente vai orar e não sai voz, pode não sair voz para mim, para você, mas aquela petição que está dentro da nossa mente, do nosso subconsciente, o Senhor está recebendo com alegria, com glória a Deus. Eu não sei que você está necessitado neste momento, necessitado, mas eu sei que há uma força muito grande para que o Senhor possa ouvir as tuas petições. Eu sei que o Senhor, neste momento, Ele entra no meu e no seu subconsciente e Ele busca o que você precisa para o momento dessa saída, o momento que você tanto necessita. E assim, Ele ouviu a petição de Ana. E Ana, quando faz o voto, e o sacerdote Eli, nem imaginava Eli que o Senhor estava preparando ali para a casa dele uma pessoa que ia tomar conta de tudo aquilo que ele tinha, os seus filhos, tudo corrompido. Como é triste a gente ser pai e ser mãe e de repente ver a nossa casa corrompida, que por muitas vezes as pessoas, os grandes líderes espirituais, eles dizem que isso é coisa que o homem pode mudar dentro da sua casa, porque você é um sacerdote, você é o líder da sua casa, você faz o que você quer. E eu acho difícil, irmão, para muito falar um negócio desse, porque domina um filho e quando ele ainda é criança. Domina um filho quando você conduz ele com a mão e leva ele para onde você quer. Um filho, uma filha. A gente planta a semente no coração dele, mas e quando ele é criança? Que a Bíblia também nos adverte dizendo: ensina o seu filho no caminho que ele deve andar. Mas ela não diz: permanecerei o seu filho e quanto vida ele tiver na presença de Deus. Não fala assim. Ela diz que ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, para que ele cresça e não se esqueça do que aprendeu. Então é muito difícil. E ali vivendo a casa ali dos seus filhos, Efim e Finé, mas Deus estava preparando ali para aquela casa um sacerdote, um juiz, para mudar aquela história. Porque Deus, ele prepara as coisas e que você não percebe. Deus estava preparando Josué e ninguém sabia. Ele estava preparando Josué no meio de toda aquela aflição. Josué era um escolhido, Josué era um homem separado. Josué, quando Moisés subia para o monte, ele ficava no pé do monte, e não importava o tempo que Moisés passasse lá em cima, ele estava ali esperando. É separado quando Deus se agrada. E aí, Eli, vendo toda aquela aflição da mulher, e ele diz: aparta do desse vinho. E ela diz: eu não estou embriagada, não bebi bebida forte alguma, é uma mulher atribulada. Mas no final ele diz que Deus concita a petição
que foi feita. E ali ele abençoou. Mas quando Elcana visita Ana e Ana engravida, concebe o filho, mas ela chegando ali na época de subir para o sacrifício, ela fala para o seu marido: não irei, enquanto o menino não desmamar. E quando o menino desmamou, ela levou também com ela o sacrifício e entregou na casa de Eli. Mas o que me chama a atenção de tudo isso é que quando o agradecimento de Ana, quando você recebe algo de Deus, agradeça e não se aparte de Deus porque você venceu, porque você mudou de vida, você recebeu uma bênção, porque você mudou a sua história. Você estava totalmente condenado à morte, mas Deus mudou a sua história, deu uma nova vida. Não se aparte de Deus. E Ana, agradecendo a Deus, ela diz, no capítulo 2, verso 1, ela diz: Ana orou e disse: meu coração se regozija no Senhor. A minha força é exaltada no Senhor. A minha boca delata-se sobre os meus inimigos. Veja que coisa linda, Ana diz. E não para por aí. E Ana vai agradecendo, Ana vai mostrando para Deus a alegria que ela estava, porque Deus ouviu a petição de Ana. E ela diz: visto que me alegrei em tua salvação, não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há refúgio como o nosso Deus. Não multiplicarei palavras de orgulho e altivez. Cesse as palavras arrogantes da minha boca. Oh, coisa linda! Muito bom. E dali por diante, Ana vai agradecendo a Deus. Faça isso também. Quando você recebe uma bênção e você olha para o Senhor, volta lá para aquele cantinho que o seu coração deseja e agradece a Ele e fala com alegria e diz: porque Deus de tudo sabe, é o Senhor. Ele tudo sabe. E por ele são pesadas as ações, o arco dos fortes foram quebrados, e os fracos cingiram-se de poder. Os fartos alugaram-se por pão, os famintos deixaram de ter fome. A estéril deu à luz de 7 filhos. Que coisa linda! De 7 filhos. Ela não podia ter nenhum, mas teve 7. E você? O que hoje você precisa, o que você há de pedir para Deus? Que tudo que nós pedimos para o Senhor, Ele nos dá. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para mim, para você. Mas quando Ele se agrada da minha e da sua petição,
nada é impossível, porque Ele nos ama, Ele nos dá alegria, Ele é santo, Ele é poderoso. E no 8 diz, levanta, vamos adiante no 6, diz, o Senhor mata e Ele dá vida, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e Ele enriquece. Abre, o Senhor abate e exalta. Ele levanta do pó o pobre e do monturo exalta o necessitado, para fazer assentar com príncipe e herdar o lugar de honra. Oh, aleluia, aleluia. Quantos se vive no monturo, esquecido pela sociedade, já não tem mais identidade nenhuma, mas o Senhor se agradou dele e dela, tirou do monturo, deu um banho de alegria, deu um banho, lavou o espírito, tirou a sujeira e sentou ele sobre os príncipes para herdar o lugar de honra. E por muitas vezes as pessoas não entendem e dizem assim, como pode? Aqui ninguém dava nada por ele, ninguém dava nada por ela, olha onde é que eles estão. Oh, aleluia, o Senhor faz essas coisas, ninguém dá nada, o pessoal só tira a honra, tira a identidade. No momento da fama todo mundo vê, mas no momento da queda ninguém olha para ninguém. Mas o Senhor olha para mim e o Senhor olha para você. O Senhor entende as nossas dores, nossos sofrimentos. O Senhor nos dá alegria. O Senhor muda a minha história e muda a sua. O Senhor muda a história da minha família. Ele também pode mudar a sua. Ele pode mudar a história dos meus filhos, das minhas filhas, de todas o meu parentesco. Mas também Ele pode mudar a sua. É só Ele se agradar da minha e da sua perdição. É só Ele ter um tempo determinado para a desobediência. E Ele ouve a nossa petição. E Ana continua dizendo, e Ele consolidou sobre ela o mundo, Ele guarda os pés dos seus santos. Mas o ímpio perece nas trevas, porque ninguém será forte pela a própria força. Ninguém é forte pela própria força. O ímpio, ele vê a diferença. Aquele que conhece a palavra, ele sabe a diferença, mas ele se mistura no meio da lama e vai embora. E a lama vai levando, cada vez mais sujeira. Vai o inimigo, joga ele por tudo que é lado, nas esquinas, nos cantos, e só vai machucando o coração, destruindo, e ele achando que está bom, arrumando amizade só para destruir, dizendo que é amigo, mas amigo não tira nada de ninguém. O amigo quer ver você bem sucedido. O amigo é aquele que te abraça e se alegra com a sua vitória. O amigo é aquele que olha um erro seu e diz, olha, não faz isso, para que você não caia? Não faz isso, para que você vai descer? O amigo pega pela mão, levanta, faz a diferença. O amigo abraça, o amigo sente o calor e quer ver você bem.
esse amigo Jesus, ele te abraça onde você estiver, convide ele para pertinho, para que ele possa te abraçar e você possa sentir o calor de Jesus. Oh, aleluia! Eu sinto a presença do Senhor, porque na nossa força a gente não consegue nada. E diante do Senhor será quebrantado os seus adversários. Sobre ele troveja desde os céus. O Senhor julgará os confins da terra e dará poder ao seu rei. Exalta o poder do seu ungido e exalta o poder do seu ungido. Oh, aleluia! Então, quando Deus se agrada, ele muda toda a história. E assim como mudou a história de Ana, assim como mudou a história de Elcana, assim como ela viveu os melhores momentos da vida, dali por diante, é assim eu e você. Penina, ela foi só um momento para mostrar o caminho que Ana ia passar. Os seus inimigos, ele olha para você numa queda, numa fraqueza, é somente para que ele veja você se levantar, para que ele possa entender que o grande Deus, ele cuida totalmente dos nossos pés, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Ele nos guarda por completo e neste momento eu peço que o Senhor possa entrar na sua casa, entrar no meio da sua família, dos seus familiares, entrar onde você estiver, não importa onde você estiver, importa que você sinta a presença de Deus para que Ele possa mudar a sua história. Eu quero orar por você. Eu quero que você se junte a mim neste momento, com a minha oração, a sua oração, e nós juntos chegamos ao encontro de Deus. Ora comigo. Feche seus olhos e eleva o seu pensamento naquilo que você deseja. Senhor Jesus de Nazaré, Pai de infinita grandeza, ó meu Deus, estamos aqui mais uma vez aos teus pés, segurados, Senhor, nas tuas mãos, e dizendo, Pai, eu sei que se o Senhor não estiver comigo, nada vai acontecer. Mas se o Senhor se agradar, Senhor, da minha oração, se o Senhor se agradar da minha petição, o Senhor, meu Deus, vai suprir todas as minhas necessidades. Abençoa, Senhor, o meu lar. Abençoa, meu Deus, todas as minhas parentelas. Abençoa, meu Deus, todos os meus amigos, companheiros. Ó Senhor, entra nos lares, Senhor, no meio das famílias. Abençoa minha esposa, Senhor, para que ela possa continuar a andar comigo, Senhor, nesta caminhada. Abençoa, Senhor, todo aquele que alveja, Senhor, neste momento a perdição, que o Senhor possa entrar, Senhor, no coração dele, no coração dela, entrar nos lares, entrar, Senhor, nos hospitais, nas ruas, nos necessitados, aonde quer que esteja, Senhor, uma perdição, que o Senhor possa, Senhor, entrar e restituir tudo aquilo que foi perdido, entristecido e massacrado pelo inimigo, o Senhor possa exaltar o teu filho e a tua filha, em nome de Jesus. Amém. Que Deus o proteja e o guarde. Inscreva-se no meu canal, Pedro Malaquias, a oração da madrugada, e que Deus te guarde por todo o tempo de existência na terra, no nome de Jesus.